Bom dia a todas e todos. É uma satisfação para mim estar aqui. Agradeço o convite do Carlos, da Nadir, da DS, do Sindifisco de Curitiba. E, de início, já parabenizo pela iniciativa, né, de trazer esse tema para o debate, para trazer esse tema para a discussão, pela oportunidade, pela conveniência do tema e pelo momento, a oportunidade, né, o aproveitamento dessa oportunidade. Saúdo aos integrantes da mesa, meu companheiro Paulo Gil, o César, o Carlos. Depois da fala do César e do Paulo Gil, ficou tudo muito mais fácil, né? Ficou tudo mais tranquilo para mim. Eu queria iniciar a minha exposição. Eu vou apresentar alguns resultados já, algumas simulações do trabalho que está sendo feito lá por esse grupo de estudos, esse grupo de trabalho que reúne mais de 40 pessoas, né, que é capitaneado pela Anfip e pela FENAFISCO, e que é um trabalho realmente muito interessante que a gente está fazendo, porque está reunindo gente de todas as áreas, inclusive do fisco, né? Da academia, da centro de pesquisa, entidades que representam movimentos sociais, para discutir um tema tão caro para a sociedade brasileira, que é o sistema tributário e o sistema fiscal. Então, é um grupo multidisciplinar, e é uma experiência extremamente importante, e é um orgulho para nós do Instituto Justiça Fiscal estar participando deste grupo, dessa força-tarefa, para desenhar uma reforma tributária para um Brasil mais justo. E é interessante que a gente trabalhe com esta concepção de uma reforma tributária para um Brasil mais justo, que seria para um outro Brasil. Não é uma reforma tributária para este Brasil. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro, porque a gente entra muitas vezes num vício de trabalhar em cima da conjuntura, dentro do contexto político que a gente vive, e acaba limitando muitas vezes a ousadia, os sonhos, e estabelecendo apenas coisas muito superficiais e que não mudam a questão estrutural do sistema. Quando a gente pensa num outro país, num outro modelo de Estado, numa outra realidade, a gente trabalha de uma forma um pouco mais livre. O desenho que foi feito dessa proposta de reforma tributária, ele partiu dessa premissa. É trabalhar uma nova ideia de país. Qual seria um sistema tributário para uma nova ideia de país? Um outro ponto importante de trabalho neste grupo de trabalho, que norteou os trabalhos desde o início, foi a perspectiva de que reforma tributária ou questão tributária, o Paulo Gil já colocou isso de uma forma muito clara, não é uma questão técnica, é uma questão política. É uma questão de disputa política. Essa é uma questão que mais escancare o conflito de classes, a questão tributária, em qualquer país. Sendo dessa forma, então, é fundamental que a gente trabalhe em cima de uma correlação de forças que a gente pretende sensibilizar. Ou seja, qual é o grupo de forças que nós pretendemos sensibilizar com as nossas propostas. Isso é fundamental. Porque se existe uma correlação de forças a ser trabalhada no sentido de aprovar ou não uma reforma tributária, a gente tem que escolher um lado. E, ao escolher um lado, nós passamos a trabalhar com os temas que realmente sensibilizam esse lado. Paulo Gil encerrou a apresentação dele com o impostômetro. Aliás, foi a capa da Veja, né? Mas tanto o impostômetro quanto a capa da Veja servem para um propósito muito claro, um propósito de sensibilizar. Eles buscam sensibilizar para uma finalidade. E nós também vamos tentar sensibilizar a sociedade para uma outra finalidade, que, no nosso caso, é exatamente o oposto da finalidade deles. Por que eu digo isso? Porque a gente parte de uma premissa anterior que está relacionada ao modelo do Estado, ou seja, qual é o modelo de Estado que efetivamente nós queremos, que nós elegemos como o Brasil justo. Qual é o modelo de Estado que a gente quer realmente defender numa reforma tributária? O Estado social, o Estado de bem-estar social, que não é um Estado novo, é um Estado que começou a ser construído em 1988, e é interessante que ele começou a ser construído em 88, com 40 anos de atraso em relação aos estados de bem-estar social que nós copiamos. Em 88, nós copiamos
o modelo de Estado de bem-estar social europeu, só que copiamos 40 anos depois. É natural que estejamos 40 anos atrasados. É natural que estejamos ainda começando a construir o Estado social, porque no mínimo 40 anos nós estamos atrás, né, dos estados que nós copiamos. Quais são? Suécia, Alemanha, Dinamarca, Finlândia, França, enfim, aqueles estados lá que serviram de referência aos constituintes em 88. E é interessante que no próprio ano de promulgação da Constituição, que pela primeira vez na história do país iniciou um processo de construção de um estado de bem-estar, no primeiro ano se anula os instrumentos, que foi a redução do imposto de renda, né, de 45% da alíquota para 25%. Ou seja, se anula o principal instrumento para a efetivação do estado de bem-estar no ano seguinte à promulgação da Constituição. Quer dizer que vejam que, apesar da Constituição em 88 ter iniciado um novo modelo de Estado, as forças contrárias, elas nunca arrefeceram. Elas sempre continuaram. Sempre continuaram atuando. E atuando por dentro do governo. Na época lá, a Constituição foi feita contra a vontade do Sarney. Né? A Constituição não era para aquilo. Na vontade do governo, a Constituição era para outra finalidade. Né? Bom, o que foi feito em 88? Se estabeleceu os pilares do nosso Estado Social: seguridade, educação e trabalho. Bom, por que nós elegemos o Estado de bem-estar como sendo a premissa? Poderíamos ter eleito o Estado mínimo. Poderíamos ter escolhido o Estado mínimo. Por que o Estado de bem-estar? Porque o Estado, na nossa concepção, ele é um conjunto de bens. Bens públicos e bens privados. Os bens públicos, de um lado, que se motivam no direito. No direito, ou seja, se existem direitos, tem que ter bens públicos e serviços públicos. Toda vez que eu crio um novo direito, eu tenho que ter bens públicos para sustentar. Simples assim. Quanto mais direitos, mais bens públicos. E tem um espaço. Quanto menos bens públicos, mais bens privados. Toda vez que eu diminuo bens públicos, eu aumento bens privados. O que motiva o bem privado? O lucro. Então, a escolha, na verdade, é entre direitos e lucros. Ou seja, nós queremos um Estado que tenha mais espaço para lucros ou mais espaço para direitos. Esta linha é a linha da disputa política permanente dentro do Congresso Nacional. É a linha, quanto mais a linha vai aumentando a quantidade de bens públicos, mais social se torna o Estado, mais no sentido do Estado de bem-estar europeu nós caminhamos, mas, em compensação, nós estamos apertando o espaço para os bens privados. O conflito está aí. O conflito está no fato de que, se eu aumento o Estado, eu diminuo lucros. Então, é natural que tenha a resistência daqueles que vivem de lucros. É natural que aqueles que vivem de lucros façam a campanha todos os anos, pode falhar o Ano Novo, pode falhar o Natal, mas a campanha do Dia da Liberdade de Impostos não falha. Todos os anos sai um impostômetro para dizer que a carga tributária do Brasil é muito alta. No fundo, o que eles estão dizendo é: o Estado está grande demais e está sufocando os lucros. É isto. Eles querem um Estado menor, com menos tributos, portanto. Ou seja, tributos nada mais são do que a consequência de um modelo de Estado. É só isso. O Estado de bem-estar é caro, assim como é o Estado dinamarquês caro, assim como o Estado da França é caro, assim como o Estado alemão é caro. Caro quer dizer cargas tributárias elevadas. O Estado mínimo é barato. Cargas tributárias mais baixas. Quando se fala simplesmente que o problema do Brasil é a carga tributária, o que se está dizendo não tem nada a ver com tributo. O que se está dizendo, sem dizer, é que o Estado é grande demais. O que é um Estado grande demais? É um Estado com saúde demais, com educação demais, com segurança demais, com infraestrutura demais, com pesquisa científica demais. É isso que é o Estado. O Estado só serve para isso. Só serve para isso. Serve para garantir bem-estar, na forma de políticas públicas. Tá certo? Bom, o Estado que nós construímos e elegemos como premissa
para a reforma tributária é a viabilização daquele Estado que está desenhado na Constituição de 88. Só isso. Ou seja, nós não estamos propondo nenhuma revolução tributária. Estamos tentando viabilizar o que os constituintes de 88 decidiram, através do sistema tributário. Isso aqui é o que eu acabei de falar. Existe uma linha ali entre bens públicos e bens privados, né, que está sendo disputada permanentemente, disputada com medidas, com leis, né, apertando aqui, levando esta linha para lá ou para cá. Os espaços que estão sendo complementados são esses: o lucro dos bens privados ou os direitos dos bens públicos. É isso que está sendo disputado. A reforma tributária é essa disputa também. O congelamento dos gastos primários de dezembro de 2016 foi essa disputa aqui. O que o congelamento fez? Empurrou a linha para lá. Em 20 anos, esta linha aqui, que supostamente poderia, hipoteticamente, estar aqui, ela vai ficar aqui no meio. Ou seja, não há espaço vazio. Quando essa linha vem para cá, esse espaço aumenta. Né? É isso, o congelamento dos gastos foi isso. A reforma previdenciária está dentro dessa lógica também. A reforma tributária está dentro desta lógica. A reforma trabalhista está dentro dessa lógica. Está tudo nesta lógica. A lógica de dividir o bolo. Qual é o bolo? O bolo é o PIB. Nosso PIB é 6 trilhões. 6 trilhões, uma fatia desse PIB vira salários, uma fatia desse PIB vira lucros e uma fatia vira Estado. Dos 6 trilhões. Esses 6 trilhões, o tamanho da fatia de cada um desses espaços é o que está sendo disputado no parlamento, permanentemente, pelas representações. Se a disputa está desfavorável à classe trabalhadora, aos mais pobres, porque o sistema tributário está se tornando cada vez mais regressivo, e o Estado está diminuindo, é porque a representação política está sobre-representando os interesses dos lucros. Então, esse bolo dos 6 trilhões está sendo dividido de forma a privilegiar mais o grupo que quer o triângulo da divisão, que são os lucros, diminuindo o Estado, diminuindo os salários. Em algum outro momento, nós vamos ter elevação da massa salarial. Não se eleva massa salarial de graça. Se eleva reduzindo lucros. Por isso que é disputa. Não se aumenta o tamanho do Estado de graça. Se aumenta o tamanho do Estado reduzindo lucros. Então, esse é o grande problema que a gente tem que enfrentar. E por isso que a gente parte da lógica de que reforma tributária nem reforma tributária não há pacto social possível. Há disputas. E, dentro das disputas, nós temos que escolher um lado para subsidiar. E escolhemos, então, o lado da construção do estado de bem-estar. O Brasil ainda está muito longe do estado de bem-estar social europeu, basicamente por aquilo que o César já apresentou antes. Se a gente colocar aqui, ó, isso aqui significa o seguinte: as colunazinhas vermelhas significam arrecadação per capita. Significa a medida da capacidade do Estado para promover políticas públicas. É arrecadação per capita. O que mede a capacidade do Estado é o que ele arrecada e que pode devolver por pessoas. Por pessoa. Isso é arrecadação per capita, tá certo? Esse dado aqui é um dado talvez até um pouco mais recente do que aquele que o César colocou, porque esse aqui é de 2016. O Brasil arrecadava $2.800. Em 2016 é $2.800 por cidadão. Isso dá aproximadamente R$13 mil por ano para transformar em saúde, educação, previdência, 10 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia do SUS. É isso que isso... Ou seja, os brasileiros pagam isto. Pagam as despesas e o investimento para 88% das crianças em idade escolar na escola pública. Isso que os brasileiros pagam. Com quanto? Com $2.800 por cidadão por ano. Quanto que isso aqui, quanto que falta de dinheiro para a gente chegar a uma situação da Espanha? Coluna vermelha. Nós temos isso aqui, esse tamanho, falta para chegar à situação da Espanha, falta multiplicar por 4. O que significa multiplicar por 4? Significa aumentar a carga tributária 4 vezes? Significa diminuir a população 4 vezes? Ou significa aumentar o PIB? Né?
Então, a gente tem que escolher um caminho para alcançar o objetivo que nós elegemos lá em 1988. Por isso que a gente também tem que enfrentar a discussão da carga tributária, o limite, né? Qual é o limite da carga tributária de qualquer país? O limite é o PIB. Nenhuma carga tributária pode ser maior que o PIB. Tá certo? Vai de 0 a 100% do PIB. Esse é o limite. Claro que tem alguns limites que inviabilizam a própria produtividade, a próprio desenvolvimento econômico. Claro que tem. Agora, se a gente pegar todos os países que serviram de referência para a gente, Dinamarca, Suécia, Irlanda, Áustria, França, a Alemanha está um pouco abaixo, mas pega... Esses países todos têm carga tributária acima de 40%. Nós temos carga tributária de 33%. Então, quer dizer, se nós, em 88, escolhemos aqueles países como referência, nós ainda estamos longe, até mesmo em carga tributária. Até mesmo em tamanho da carga tributária. Por isso que a gente tem que desconfiar quando vem uma proposta de reforma tributária, como veio a do Rauli. O Rauli depois retirou esta expressão, mas estava no texto original, de estabelecer um limite de 25% para a carga tributária. Isso tinha uma emenda na proposta de reforma tributária que o Brasil não poderia ter carga tributária superior a 25%. Quem é que diz isso? Por que tem que ter um limite para a carga tributária? O limite é o PIB. A questão é saber, dentro desse limite de 0 a 100% do PIB, até que ponto eu consigo viabilizar o desenvolvimento econômico. Né? Mais ou menos isso. O que está em jogo, de fato, é o modelo do Estado. Ou seja, qual o modelo do Estado que a gente quer construir. Em termos de carga tributária, se a gente pegar a linha azul lá em cima, nós temos lá que aquela linha azul é a evolução de 1965 até 2015 da carga tributária da OCDE. Média da OCDE. Ou seja, a OCDE teve a sua carga tributária crescente praticamente em todo o período, desde 60. O Brasil começou com uma carga tributária mais baixa, quase alcançou a OCDE no final da década de 60, e depois ele estabiliza. Ele praticamente mantém a carga tributária estabilizada e só retoma de 2000 para frente, de 1997, 98, começa a crescer de novo a carga tributária e chega perto da média da OCDE. Ou seja, nós, de novo, dentro da nossa vocação ou dentro da nossa intenção inicial de copiar os modelos de Estado de bem-estar, as democracias sociais, democracias europeias, nós subimos a carga tributária. Esta tendência de aproximação da carga tributária, à OCDE, ela só ultrapassou a média da OCDE aqui em 2007, 2008, e depois baixou de novo. A partir de 2013, 2011, 2013, baixou, ficou abaixo da OCDE. Ou seja, a tendência de aproximação da carga tributária em relação aos países que nós utilizamos como referência não se deu em relação à estrutura da carga tributária. E aí, de novo, o César já colocou, o Paulo Gil também, nós copiamos uma parte, mas não a outra. Ou seja, o sistema tributário ele cresceu, aumentou a carga, mas a distribuição da carga não foi corrigida, para se adequar ao que, na média da OCDE, se praticava. Ou seja, nós não estamos inventando nada, nós estamos apenas pegando as referências de estado de bem-estar, que serviram para orientar a promulgação da Constituição de 88 e verificando aonde que nós ficamos defasados em relação àqueles países. Por que nós não conseguimos acompanhar o desenvolvimento econômico deles? Já que nós conseguimos colocar na Constituição uma série de coisas que eles tinham. Basicamente, nós não conseguimos, porque a estrutura do sistema tributário não foi modificada. Aliás, foi, mas ao contrário. Ela foi modificada no sentido oposto àquilo que deveria ter sido. O fundo que vai se tributar é renda, patrimônio e consumo, e o César já falou que o consumo é sobretributado, enquanto o patrimônio e a renda é subtributado. Pronto. Isso faz com que o sistema tributário brasileiro seja regressivo. Regressivo quer dizer que o sistema tributário afeta mais, onera mais as rendas dos mais pobres do que as rendas dos mais ricos, proporcionalmente à renda de cada um. Com isso, o sistema tributário se transforma num dos instrumentos de aprofundamento da desigualdade.
quando a gente sabe que, pela Constituição, o Estado tem a obrigação de reduzir a desigualdade. O sistema tributário é uma ferramenta do Estado. Se o Estado não utiliza a ferramenta do sistema tributário para reduzir a desigualdade, ele está, de alguma forma, deixando de cumprir o artigo 3º da Constituição. Tá certo? Tem que usar o sistema tributário também para essa finalidade. Só que, claro, voltando, o sistema tributário não é algo que se combina entre as pessoas. É algo que se disputa. Como é que eu vou disputar o sistema tributário se a base da sociedade que mais paga impostos não sabe absolutamente nada de tributos e acha que tributos é coisa de empresários? Então eu tenho que encontrar uma forma de dar centralidade ao tema junto aos movimentos sociais, aos trabalhadores, às centrais sindicais, à academia, para que eles se tornem efetivamente protagonistas na disputa. Ou seja, para que a força política, que eles sejam capazes de arregimentar, eles consigam modificar essa estrutura. Essa estrutura não vai ser modificada com discursos, argumentos técnicos, coerentes, científicos, acadêmicos. Não é isto. A disputa se modifica, a correlação se modifica com disputa política, no ambiente político. Claro que é preciso ter dados técnicos e dados acadêmicos que sustentem o argumento. Mas a movimentação política que muda a realidade não é dali que sai. Por isso que o projeto todo ele está voltado a orientar as lutas sociais. E aí o grande, talvez seja a grande novidade em termos de trabalho inusitado sobre o tema, que a Anfip está trazendo e a Fisco estão trazendo, os dois estão trazendo, a grande novidade é a escolha do público-alvo. Ou seja, é construir um documento com um público-alvo definido. Ou seja, a escolha daquele público-alvo que seja capaz de arregimentar forças políticas para enfrentar o debate, para construir uma nova correlação no ambiente político, tá certo? E isso aí realmente é um... E aí aparecem dentro do trabalho várias questões que precisam ser resolvidas. Ou seja, progressividade, nós temos que buscar ela com a elevação da participação dos tributos diretos e a redução da participação dos tributos indiretos. O que não significa dizer reduzir tributos indiretos, significa dizer reduzir a participação deles. Reduzir a participação dos tributos indiretos eu consigo simplesmente aumentando os tributos diretos. Mas aí eu tenho que aceitar que posso aumentar a carga tributária. Tá certo? Se eu aumento os tributos diretos, eu já reduzo a participação dos tributos indiretos, e com isso eu já começo a trabalhar no sentido de, se não conseguir ainda reduzir as desigualdades, pelo menos eu não produzo desigualdades com o sistema tributário. Tá certo? Nós estamos ainda longe de ter um sistema tributário neutro, como os liberais preferem chamar. Sistema tributário neutro, que não afeta. Nós estamos longe disso. O nosso sistema tributário não é neutro. Ele afeta a correlação na distribuição de renda. Ele diminui, ele aumenta a desigualdade. Ele aumenta a concentração de renda. Então, ele não é neutro. Se a gente tivesse um sistema neutro, já seria muito progressivo para o que nós temos hoje. Tá certo? Nós queremos um sistema progressivo. Para ter progressivo, tem que elevar a participação dos tributos diretos. Vejam, os tributos diretos são os tributos visíveis. Esse é o problema. Se a gente perguntar, o Instituto de Justiça Fiscal faz muitos trabalhos com organizações de base, ou seja, nós trabalhamos muito com bairros, com conselhos populares, com sindicatos. No trabalho de formação, de capacitação, enfim, a gente vai lá trabalhar com esses temas. Com uma outra linguagem, óbvio, uma outra linguagem. Mas a gente vai lá trabalhar com esses temas. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o imposto que elas lembram o primeiro que vem à cabeça, IPVA, IPTU. Depois faz um esforço um pouquinho maior, imposto de renda. Um esforço um pouquinho maior para aqueles que têm uma renda um pouco melhor, que já compraram um imóvel, o ITBI. Ou seja, elas lembram dos impostos patrimoniais e de renda. O patrimonial no Brasil representa em torno de 3 a 4% de tudo que a gente arrecada. É quase nada. Mas está na memória das pessoas. Se elas tiverem que serem chamadas para reduzir impostos, elas vão ser chamadas e vão se sensibilizar para reduzir o IPTU. O IPTU representa quase nada da arrecadação no país. Elas não lembram do imposto sobre consumo, elas não lembram da CONFIS, elas não lembram do ICMS, elas não lembram do IPI, elas não lembram do imposto invisível,
Elas não lembram daquilo que não dói. Lembram daquilo que dói. Só que o que dói é muito pouco. Vejam, então o desafio de elevar a tributação direta passa muito pelo trabalho de sensibilização social. Para as pessoas perceberem que aumentar a tributação da renda, apesar da tributação da renda ser visível e dolorida, é muito melhor aumentar a tributação da renda, porque os ricos podem entrar no universo dos contribuintes, do que elevar um ponto percentual do ICMS, por exemplo. Elas têm que conseguir perceber isso, que a tributação sobre o consumo consome a renda. A tributação sobre o consumo consome a renda. Tá certo? A tributação da renda nem sempre consome a renda. Como ampliar a progressividade e, ao mesmo tempo, garantir o financiamento dos estados, já que os estados são financiados basicamente por tributos regressivos? A maior parcela do financiamento do Estado é o ICMS. E é um tributo naturalmente regressivo. O tributo sobre o consumo é regressivo. Tá certo? É regressivo porque aquele que ganha pouco gasta tudo o que ganha no consumo. Logo, ele contribui muito mais proporcionalmente à renda dele do que aquele que ganha muito e gasta só uma parte da renda no consumo. Tá certo? Por isso que ele é regressivo. Segundo desafio, como ampliar a progressividade e garantir o financiamento da Seguridade, já que o financiamento da Seguridade também é fortemente bancado pelo tributo sobre o consumo, que é a COFINS. Vejam que é interessante que o financiamento da Seguridade Social. A Seguridade Social visa dar proteção. Proteção a quem? Aos desprotegidos. Na doença, na velhice, na incapacidade. Proteger os desprotegidos é a Seguridade Social. Ora, se a Seguridade Social visa proteger os desprotegidos, por que são os desprotegidos que financiam ela? Tá certo? São os próprios desprotegidos que estão financiando. Porque a maior parte da tributação que financia é sobre o consumo. São eles mesmos que pagam a maior parte do retorno que eles recebem. Tá certo? Isso tem que ser modificado. Bom, como é que se modifica? Aí vem todas a engenharia que a gente tem que fazer, né, para tentar criar um sistema tributário para um país mais justo, que contemple essas questões. O Pacto Federativo, o financiamento dos estados, o financiamento da Seguridade Social, já que nós optamos por defender o modelo do Estado de bem-estar, já que nós optamos por defender o modelo do Estado institucional, então a gente tem que ter as fontes de garantia do financiamento para a Seguridade Social e a proteção social, e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do sistema do ponto de vista estrutural, de forma que o sistema tributário como um todo reduza as desigualdades. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de forma complementar. A gente não faz isso com um único tributo, a gente faz isso com todos eles. Por isso que uma reforma tributária não pode se dar ao luxo de mexer em apenas um imposto, como é a reforma do deputado Rauli. Se o deputado Rauli está mexendo apenas no tributo sobre consumo, que é mais ou menos o núcleo da proposta dele, de fato ele não está alterando absolutamente nada da estrutura do sistema tributário. Para eu alterar a estrutura, eu tenho que mexer no conjunto dos impostos. E não apenas no conjunto dos tributos, mas principalmente na capacidade, no resgate da capacidade do Estado de fazer a política econômica. Ou seja, o Estado não pode continuar abdicando do instrumento fiscal para promover o desenvolvimento. Por exemplo, e aí um exemplo bem da minha área, a tributação sobre o comércio internacional. Enquanto nós continuarmos desonerando a exportação de matéria-prima, nós estamos trabalhando a favor do concorrente estrangeiro da produção nacional. Nenhum país fez isso. Nenhum país que se desenvolveu no mundo, e aí o Rajan Chang traz esse dado de forma muito clara, nenhum dos países que saíram da condição de em desenvolvimento para desenvolvido, abdicaram de cobrar imposto de exportação sobre exportação de commodities, cobrar imposto de importação sobre produtos que concorrem com a indústria que eles queriam desenvolver, e executar uma política de proteção e controle sobre os fluxos financeiros. Todos eles fizeram. Todos fizeram. Quando eles chegaram no estágio de poder concorrer com vantagem em relação a todos os demais, eles impuseram o contrário para os demais países. Isso está claríssimo no trabalho do Rajan Chang. Eles só
passaram a defender o livre-cambismo, a redução, o livre mercado, a desregulamentação dos fluxos financeiros, depois que eles já saíram do patamar de desenvolvimento para desenvolvidos. Todos eles. E todos fizeram a mesma coisa. Todos, inclusive, no século XX. Não é isso. Isso não é coisa do século XIX. No século XIX fizeram a Europa, todos os países europeus. No início do século XX, final do século XIX, os Estados Unidos começou a copiar o Reino Unido, copiando contra as próprias orientações do Reino Unido. Tá certo? E depois que alcançaram aquela posição hegemônica, criaram o GATT, e aí o GATT impôs, né, para todo mundo o livre comércio, o livre cambismo, né, a desregulamentação geral dos fluxos, enfim, proibindo os países de alcançar o nível que eles chegaram. Mas alguns países fugiram da regra. Coreia do Sul fugiu da regra, Tailândia fugiu da regra, China fugiu da regra, Japão fugiu da regra. No século XX, eles descumpriram a orientação hegemônica e copiaram o que os países anteriores tinham feito. Consequência, se desenvolveram. Ou seja, o exemplo internacional, a experiência internacional nos mostra qual o caminho. Basta que a gente copie mais e obedeça menos. Né? Se o Brasil começar a copiar mais a experiência internacional e obedecer menos, certamente tu vai, né, conseguir chegar lá. Vejam, aqui é um dado, eu acho que o Paulo já colocou esse dado, eu vou pular. Né? A evolução lá da carga tributária sobre renda, lá em cima, na Europa, passou, veja que a Europa de 65 a 2015, ela passa por toda a onda neoliberal na década de 80 e 90, e ela não modifica muito a participação da tributação, a estrutura da tributação. Claro que diminui um pouquinho. Né? Aqui a renda diminui um pouco, aqui na década de 90, né, com o neoliberalismo. Ela diminui, mas ela fica ainda em patamares acima de 35% da arrecadação total. Ela fica lá em cima. Tá certo? Depois a gente vai comparar com o Brasil. O Brasil desce, joga lá para baixo. A tributação da renda desce lá para baixo. Nós realmente, né, somos um país que cumprimos de forma assim, muito clara, né, muito forte, muito intensa a orientação do Consenso de Washington. Os países europeus não cumpriram. Eles diminuíram, né? Mas eles continuaram tributando de forma expressiva. Quando a gente pega a tributação da renda e desdobra ela, a gente vai ver que a tributação da renda da pessoa física, que é a linha verde, essa aqui, e a tributação da média da renda lá em cima, renda pessoa jurídica, esta linha aqui embaixo, a gente vê que em toda a Europa, todos os países da OCDE, eles tiveram uma redução mais substancial da tributação da renda em relação à pessoa física. Mas veja que a pessoa física está sendo tributada lá em cima e a jurídica aqui embaixo. Ou seja, nós continuamos, e na pessoa jurídica, o que aconteceu? A participação da tributação da renda da pessoa jurídica, aqui na década de 90, ela sobe. A pessoa jurídica foi mais tributada, ainda que as alíquotas tenham sido reduzidas. Ela participou mais da tributação, né, geral na Europa, nos países da Europa, mas a pessoa física teve uma leve redução naquele período, mas continua lá em cima. Veja onde é que está, 24%. 24% da arrecadação sai da pessoa física na média da OCDE. 24% da arrecadação. O Brasil vai ficar lá embaixo, 7 e pouco por cento. Tá certo? O Brasil está... Vamos avançar aqui. Esse aqui é o IDH e carga tributária, não precisa falar, porque já foi falado aqui já 2 vezes. Esse aqui não está falando da arrecadação per capita, mas a carga tributária mesmo. Países com cargas tributárias mais elevadas tendem a ter IDHs melhores. É óbvio. Se eu transfiro mais recurso para o Estado, na lógica de que o Estado é um instrumento de distribuição, né, o IDH tende a melhorar. Então, a opção de carga tributária maior é uma opção de carga tributária de Estado com IDHs melhores. Né? Ao contrário, a tributação sobre bens e serviços, à medida que ela sobe, o IDH tende a diminuir. À medida que a tributação sobre bens e serviços se amplia, para cá, o IDH, a linha de tendência é baixar. A tributação sobre bens e serviços anda no sentido oposto da melhora do desenvolvimento humano.
A regressividade do imposto de renda já foi apresentado aqui. Esse dado é muito interessante, que ele decorre da disponibilidade dos dados que a Receita Federal publicou. Aqui, a alíquota efetiva máxima do imposto de renda é 11,8%. A alíquota efetiva quer dizer todas as rendas, todo o tributo dividido por todas as rendas. Todo o tributo não é apenas o imposto de renda devido lá pela pessoa física, mas também aquele exclusivo na fonte. É o 13º salário, que é exclusivo na fonte, aplicações financeiras, toda a renda. A alíquota máxima, 11,8%. Vejam, os auditores fiscais, por serem servidores públicos, vão ter alíquotas máximas superiores a 11,8%. Alíquota efetiva. Sim, vai ter superior. Por quê? Porque há uma discriminação entre ocupações funcionais. Se a gente pegar as ocupações funcionais, vocês vão ver alguns tipos pegando apenas aqueles que ganham de 20 a 30 salários mínimos, quando a gente desdobra isso e segrega em relação a ocupações profissionais, a gente vai ver que algumas ocupações profissionais vão ter alíquotas efetivas mais altas, outras mais baixas. Na média dá 11,8 a máxima. Joga tudo, dá 11,8. Quer dizer, a nossa passa de 20. A nossa passa de 20. Se a nossa passa de 20 e nós estamos talvez aqui, e a média é 10, é porque tem muita gente que está pagando muito pouco. Tá certo? A média está sendo puxada para baixo. Não, aqui eu troco ali. Uhum. Troca. E tem luzinha? Tem luzinha também. Tem luzinha? Tá bom. Ele troca aqui, né? Isso. Daí tá. Tá. Esse aqui é o dado que me parece assim, mais emblemático. A questão que nós trabalhamos muito nesse grupo é o seguinte: qual o ponto central de uma reforma tributária? Aonde está? Em que situação nós estamos mais distante da situação ideal? Seria isso. É na tributação patrimonial? É na tributação das empresas? É no ICMS, na tributação sobre consumo? O ponto que mais nos distancia da média europeia é a tributação da pessoa física. É o que nos coloca mais longe. Esse é o ponto central. Então, elegemos esse como sendo o ponto central. Questão. Tem uma questão até, às vezes, um pouco... chega a ser uma espécie de um fetiche, né? O imposto sobre grandes fortunas. Ele vira um certo fetiche da esquerda. Tem que tributar as grandes fortunas. A potencialidade do imposto sobre grandes fortunas talvez seja 10% do imposto de renda da pessoa física. Aqui que está realmente o grande... E aqui que se materializou, na tributação da pessoa física, é que se materializou no Brasil a desoneração do capital, do Consenso de Washington. Foi ali, na tributação da pessoa física. Aqui essas colunas são o seguinte: o rendimento isento, esta coluna azul escuro, o rendimento isento, a participação dele sobre o rendimento total, quanto que representa o rendimento isento sobre o total, a gente vê que à medida que vai subindo a renda, o rendimento isento vai ampliando. Se o rendimento isento vai ampliando, é porque a base de cálculo vai diminuindo. Tá certo? E é por conta disso, da redução da base de cálculo, em função do rendimento isento que sobe, que a alíquota efetiva a partir de 30, 40 salários mínimos diminui. Por que esse rendimento isento sobe tanto? Por causa do lucros e dividendos. Essa foi a grande... jabuticaba podre, né? Não é boa? A grande jabuticaba podre inventada em 95, que lucros e dividendos não precisam ser tributados quando distribuídos, né? E aí inventaram um monte de argumentos na época. E inventam até hoje. Até hoje já está bem desmoralizado esse discurso, mas um principal argumento é o tal da bitributação. Né? Uma confusão que se fazia em relação à bitributação. Bitributação não é isso. Bitributação é quando dois entes diferentes tributam a mesma base. Isso é bitributação conceitualmente. Conceito. Dois entes diferentes, Estado, município, União, Estado, né, tributam a mesma base. Não é o que ocorre ali. Segundo, não é bitributação porque são duas pessoas diferentes. E não é nem a mesma base. Ou seja, é um discurso só para tentar criar, né, uma falsa ideia de que aquilo poderia estar sendo duas vezes tributado. O lucro gerado na empresa sofre o tributo na empresa, quando distribuído não precisaria tributar mais. Ora, isso nenhum país pratica. É o Brasil, a Estônia e a República Eslovaca que fazem isso, né, dentro daquilo que seria lá em 95 propugnado como sendo uma tendência internacional. O que acontece?
Acontece isso aqui. Quando a gente pega essa linha aqui, ó, nas rendas, aqui mais de 320 salários mínimos. Sabe o que é mais de 320 salários mínimos de renda? É quem ganha mais de 280 mil por mês. Tá certo? Mais, né? É mais. É mais de 300 mil por mês o cara ganha. Por mês. Esta linha aqui, ó, é a concentração dos bens e direitos lá do imposto de renda. Ou seja, qual é o valor dos bens e direitos? Valores dos bens e direitos, valores médios dos bens e direitos. É o valor médio, é pegar todo o valor de bens e direitos e dividir pelas pessoas. Valor médio de bens e direitos, vocês vejam que nessa daqui de 80 para cima, salários mínimos, ele cresce. Mas daqui do 240 para cima, ele vai para cima. O valor dos bens e direitos médios é de 45 milhões para quem ganha lá 320 salários mínimos. Bens e direitos. Vejam que a concentração de bens e direitos é uma boa medida de concentração de riqueza. Ela não é exaustiva, ela não pega toda a concentração, mas pega uma boa medida. A concentração de bens e direitos nas últimas faixas de renda decorre em grande medida da subtributação da própria renda. Da subtributação da própria renda. E aí se justifica cobrar um imposto sobre grandes fortunas aqui para corrigir a falha de não ter tributado antes. Mas não como solução definitiva. A solução definitiva é tributar a renda, para evitar a concentração. Então, quando eu trabalho com a tributação da renda como sendo o ponto central, a própria concentração de patrimônio ao final, nas classes mais altas, diminui. A tendência é que diminui. A tendência é inviabilizar o próprio imposto sobre grandes fortunas. Se eu tributar a renda, talvez eu não tenha muitas grandes fortunas para tributar. Quanto mais eu tributo a renda nas classes altas, menos fortuna eu tenho para tributar o imposto sobre grandes fortunas. Então, na verdade, a gente está trabalhando com um remédio para uma doença anterior. Talvez fosse melhor trabalhar na doença, que é a falta da tributação da renda. Tá certo? Não que uma coisa inviabilize a outra, são complementares. Eu preciso ter os dois. Tá certo? Bom, avançando então, problema central, isenção dos lucros, juros sobre capital próprio, alguns problemas mais específicos, os planejamentos abusivos, que decorrem muitas vezes do paraísos fiscais, mas também dos ágios, né? O Matosinho aqui é o nosso especialista nessa área, na amortização de ágio, né? Os benefícios fiscais concedidos, mecanismos legais e jurídicos de facilitação da evasão, mas principalmente pelo fato de que aquelas alíquotas nominais que se aplica sobre as pessoas jurídicas, elas acabam sendo absolutamente falsas, porque eu tenho uma série de mecanismos que permitem fazer com que a alíquota efetiva seja muito mais baixa do que a alíquota nominal. O 34% de imposto de renda das pessoas jurídicas é uma ficção. É uma ficção, não existe isso. Não existe, porque a alíquota efetiva, ela fica na faixa dos 24%, 22%, 23%. Por quê? Por causa de uma série de mecanismos que são utilizados, que são permitidos. A evolução da renda percentual, vamos pular isso aqui. Aqui, quando a gente pega as médias, a gente vê a defasagem. Aqui a gente pegou a média da OCDE em relação à renda da pessoa física, em relação à renda da pessoa jurídica. Quanto que representa a média da tributação da renda na carga total? Representa 34% na OCDE, no Brasil 21%. Na América Latina, 27%. Nós tributamos menos a renda do que a média na América Latina. Então, o Brasil realmente, ele subtributa a renda. Tá? Quando a gente trabalha com a hipótese de uma média superior, porque a média da OCDE, ela é puxada para baixo por países que, em tese, não são países desenvolvidos e que estão lá na OCDE. Né? Tu pega o México, pega o Chile, que puxam a média para baixo, e outros países também que estão lá. Então, a média da OCDE está influenciada por países com médias mais baixas. Se eu pegar a média superior da OCDE, somente os países que têm média de participação da renda superior a 34%, nós vamos ver que a média desses países é 44%. E o Brasil continua lá nos 20%. Tá certo? Se a gente pega a pessoa física, a gente vê que a média superior é 32% aqui, na média superior da OCDE, e o Brasil é 7,74%. Então, de toda a carga tributária, somente 7,74% sai das pessoas físicas no Brasil, e na média superior da OCDE é 32%. Na média da OCDE é 24%.
0,39. Nós estamos longe ainda. Esse é o espaço que a gente tem que percorrer. É o espaço de ampliação da tributação da renda das pessoas físicas. Muita gente vai dizer assim, mas vai tributar mais em mim. De novo, mais em mim. Não é bem assim. Na verdade, é incluir na base de tributação aqueles que não estão lá. Tá certo? Esta é a jogada, incluir na base de tributação aqueles que não estão lá. E daí nós trabalhamos com essas premissas. Resumo das propostas. Ampliar a participação da tributação da renda na carga tributária, isonomia de tratamento entre as rendas do capital e do trabalho. Premissa básica. Eu só consigo ampliar a participação da tributação da renda se eu incluir a renda do capital. Porque é a renda do capital que reduz. Mesmo que eu mantivesse tudo igual, só incluindo a renda do capital, lucros e dividendos, eu já elevo a participação da tributação da pessoa física lá para cima. Se eu modificar as alíquotas, eu elevo muito mais. Tá certo? Então tem várias medidas. Implementar a progressividade efetiva na tributação da renda e do patrimônio. Aqui avançando também para as tributações patrimoniais. O ITR, que é um imposto praticamente inexistente, torná-lo efetivo é uma das medidas. O imposto sobre heranças. Veja o que é a herança. No Brasil, a herança é tributada com uma alíquota média de 4%. 4 a 5%. A alíquota média. A herança, a alíquota média, 4 a 5%. A alíquota máxima, 8%. Deve ter uns 4 ou 5 estados que tributam com 8%. Somente 4 ou 5 estados. Nenhum outro tributa com 8% a herança. Nos Estados Unidos, a alíquota máxima da herança é 40%. Em países da Europa, chega a ser 60% a alíquota máxima sobre heranças. O que é a herança? O que é a herança? A herança não é um acréscimo patrimonial? E acréscimo patrimonial não deveria ser tributado pelo imposto de renda? Então, por que o imposto sobre herança é tão mais baixo do que o 27,5% do imposto de renda? Se é o acréscimo patrimonial. Ele é isento do imposto de renda. Ele sai da base do imposto de renda e no tributo de herança, este acréscimo patrimonial é subtributado. Então, ele teria que ser, no mínimo, equitativo com o acréscimo patrimonial que se dá com salário, com o acréscimo patrimonial que se dá com lucros, com o acréscimo patrimonial que se dá com rendimentos financeiros. No mínimo, ele deveria ser compatível, porque ele é um acréscimo patrimonial de quem recebe. Né? Toda herança é uma doação também, um acréscimo patrimonial. Não tem sentido uma doação ser tributada com 4% e um acréscimo patrimonial decorrente do trabalho ser tributado com 27,5%. É uma coisa que não tem lógica. Tá certo? Não tem lógica. E os países capitalistas, liberais, não são os comunistas. Os capitalistas mais liberais tributam a doação e a herança com alíquotas superiores à da renda. Eles supertributam a doação e a herança. Eles fazem o contrário. Nós subtributamos. Tá certo? Nós estimulamos a acumulação através da tributação patrimonial. Segundo, continuando. E quanto tempo eu tenho, Carlos? Mais 10. Ele chutou, né? Ele não estava controlando. Vocês perceberam, né? Ele foi muito bondoso. Foi bondoso. Reduzir a tributação sobre o consumo não é reduzir a tributação, é a participação da tributação sobre o consumo. Claro que em alguma medida tem que reduzir a tributação sobre o consumo. Diversificar as fontes do financiamento da Seguridade, porque não podemos cair na armadilha da proposta do Rauli, que é de neutralizar o financiamento da Seguridade. Nós temos que encontrar alternativas de deslocar o financiamento da Seguridade de bases regressivas para bases progressivas. E tem várias sugestões. Uma das sugestões é potencializar a contribuição social sobre o lucro. Veja, a contribuição social sobre o lucro, ela tem uma alíquota de 9% e tem uma alíquota diferenciada para o setor financeiro, mas por que ela não pode ser progressiva? E por que ela não pode ser progressiva no sentido oposto à massa salarial? Ou seja, por que eu não posso ter uma tributação sobre o lucro com alíquotas maiores para empresas que tenham mais lucro em relação à massa salarial, ou seja, tem menos massa salarial. Quanto mais eu desemprego, mais lucro eu tenho. Se eu tenho mais lucro porque desemprego, eu pago mais imposto. Por que eu não posso ter isso? Por que eu não posso ter contribuição social sobre a robotização? A automatização? Por que a contribuição social tem que onerar o trabalho? Ele tem que onerar o não trabalho. Porque o não trabalho onera o Estado. O que onera o Estado não é o trabalho, porque o trabalho distribui renda. O que onera o Estado é o desemprego.
É isso que aumenta o custo da Seguridade. Se é isso que aumenta o custo da Seguridade, porque eu desemprego, então eu tenho que tributar mais. Então a contribuição social sobre o lucro líquido poderia ser redefinida. E é um bom espaço para deslocar a COFINS. Sai do faturamento e vai para o lucro líquido. Outro espaço para tributar, ou para criar uma contribuição social, as grandes rendas das pessoas físicas. Ora, é lógico que as grandes rendas das pessoas físicas decorrem do capital e não do trabalho. Já está comprovado. As grandes rendas que decorrem do capital, e o capital só existe em grande medida por causa do trabalho. Por que as grandes rendas não poderiam ter uma contribuição social para financiar a seguridade dos trabalhadores? Poderia. Outro setor, o setor do agronegócio. O setor exportador do Brasil, o exportador de matéria-prima não paga nada, ele recebe subsídio para exportar matéria-prima. Ora, pelo menos a contribuição social não poderia ser desonerado. A exportação de minério, além de todos os danos que ela produz do ponto de vista social, ambiental, né, além de tudo isso, ela ainda é desonerada dos tributos. Ora, ela deveria ser tributada, a exportação de commodities, especialmente de minerais, deveria ter uma contribuição social para financiar a Seguridade, para, de alguma forma, reparar uma parte dos danos que o Estado vai ter pelo esgotamento daquele recurso. Porque tem um dano enorme o esgotamento do recurso. Enorme, ou seja, o minério é uma colheita única. Eu tiro uma vez só. Eu não tiro duas vezes o minério. Eu tiro uma vez só. Quando eu tirei, perdi. Há quem diga, inclusive tem economistas que dizem que a mineração não deveria ser contabilizada como positivo no PIB. Deveria ser contabilizada como um sinal negativo sempre. Porque é perda de riqueza. Toda mineração é perda de riqueza. Sobretudo, especialmente quando é para exportação. Então, a gente tem que reavaliar essas questões. Tributar mais determinados setores para desonerar outros. O que significa tributar mais as altas rendas para desonerar as baixas. Né? Reduzir concessão de benefícios fiscais, instituir tributação sobre fluxos financeiros, revogar a Lei Candir, resgatar o papel da tributação aduaneira como instrumento de política de desenvolvimento, copiando os modelos que os países já usaram no passado, ou seja, hoje em dia nós exportamos minério de ferro para a China, nós não cobramos o ICMS, nós não cobramos imposto de exportação, nós devolvemos toda a cadeia de tributos, até da energia elétrica que ele usou, nós devolvemos para ele e exportamos para a China. A China exporta minério de ferro também. A China é exportadora, um dos grandes produtores. Só que a China cobra imposto de exportação sobre a exportação de minério de ferro. Nós vendemos para a China um minério de ferro mais barato do que a China compraria dela mesma. Veja que coisa interessante. É um negócio da China. É um negócio da China e nós compramos aço da China. Nós compramos coisas da China que são feitas com o minério que nós subsidiamos. Nós somos sócios dos chineses. Nós somos sócios, a gente deveria cobrar deles um lucro. Né? Então, essas coisas a gente pode ir modificando na legislação do comércio internacional, na legislação na legislação internacional e no resgate à soberania. Ou seja, o país precisa resgatar a soberania tributária. Como é que ele resgata a soberania tributária? Estabelecendo um sistema tributário que atue em todas as áreas. De alguma forma, ele atua em todas as áreas, como todos os países fazem e já fizeram no passado. As simulações aqui do imposto de renda, passando bem rapidamente, só para ter uma ideia do potencial que ela traz. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 simulações, só como exemplo. A gente tem mais de 20 simulações feitas, com várias combinações diferentes de alíquotas, combinações diferentes de redução da desigualdade, combinações diferentes de desoneração. Elas partem de algumas premissas. Primeira premissa para a simulação: eu tenho que diminuir a desigualdade. Como é que eu diminuo a desigualdade? Eu vou medir nos próprios contribuintes. Eu vou pegar aqui no universo de contribuintes, 28 milhões de contribuintes, e vou ver qual é a desigualdade original de renda. A desigualdade original de renda é índice de Gini de 0,58. Essa desigualdade original. Quando eu aplico a minha simulação, o índice de Gini tem que cair.
Tá certo? Ele tem que cair. Hoje ele cai, mas ele passa de 0,58 para 0,57 alguma coisa. Tá certo? Ele cai só um pouquinho, ele praticamente não muda. Ele é praticamente neutro. A tributação da renda da pessoa física hoje é praticamente neutra em relação à distribuição de renda dos próprios contribuintes. Dos próprios contribuintes. As nossas propostas, todas elas têm que reduzir a desigualdade. Segunda questão, as nossas propostas têm que desonerar a base da pirâmide. Desonerar a base da pirâmide, que significa o seguinte, tem que elevar o limite de isenção. E aí, a elevação do limite de isenção vai para o salário mínimo do GES, vai um pouco mais, vai um pouco menos. Então, as simulações que a gente vai fazendo. Mas sempre vai desonerar as primeiras camadas de renda. Terceira simulação, terceira condição tem que elevar a participação no imposto de renda para mais perto da média da OCDE. O Brasil tem hoje em torno de 2,7% do PIB saindo do imposto de renda da pessoa física, tem que chegar a 8,5%, que é a OCDE. 8,5% do PIB. Claro, as simulações vão sendo construídas para chegar lá. Algumas coisas a gente consegue contemplar, outras não. Então, a gente fez 5 aqui só para apresentar rapidamente, e aqui estão os resultados. Conseguem ler? Eu também não. Mas aqui estão as alíquotas, ó. Alíquota, essa primeira simulação, alíquota 5%, começando na renda de 47 mil por ano. Tá certo? 5% aqui, 13, 10, não é 13, é 15, 20, 35, 40, 45, terminou em 45. Segunda simulação, começa mais para baixo aqui, 5 está começando na renda de, aqui é 47, aqui é 60, 60 e poucos mil. Vai começando aqui, chega a 45. Aqui começa em 5, vai chegando a 40. Aqui chega a 50 e aqui chega a 50. Cada uma delas está dando um efeito diferente porque está pegando faixas de renda diferentes. O efeito aqui, o vermelho, é o quanto desonera. Até que faixa de renda está desonerando. Está vermelho. Quer dizer, imposto que eu vou pagar a menos. Quem está aqui vai pagar a menos. Aqui desonerou até aqui, aqui, aqui. Essa aqui é que mais desonera. Tá certo? E essa aqui desonera até aqui. Onde é que eu estou, né? Isso. A pergunta é, aonde que eu estou? Daí a gente apresenta isso aqui para os colegas auditores, eles vão dizer, eu prefiro aquela lá. A gente apresenta isso aqui lá para os metalúrgicos, eles vão dizer, opa, essa aqui está... Essa aqui já está boa. Então depende do público, tá certo? Mas o importante é a gente ver o seguinte, que independente do resultado final, a gente consegue avançar muito em termos de arrecadação, consegue reduzir em muito a desigualdade e consegue fazer com que sobre dinheiro nas camadas mais baixas da população. Só nas mexidas. Mas é fundamental o quê? Modificar a estrutura de alíquotas, criar efetivamente alíquotas marginais adequadas à realidade do mundo, ou seja, as alíquotas marginais no mundo, já foi apresentado aqui, o César já apresentou, a nossa 27,5, as alíquotas no mundo em torno de 35 a 40 na média, mas os países que nós quisemos copiar no passado têm alíquotas de 65%, nós não estamos propondo 65% aqui. Já fizemos simulações com 65% também, mas a gente está apresentando aqui alíquotas que, né? E vejam, quanto que vai ter de diferença de imposto. Isso aqui é importante. Diferença de imposto quer dizer o quanto vai arrecadar a mais do que arrecada hoje. A simulação 1 arrecada 200 bilhões a mais. Simulação 2, 185 bilhões a mais. 144 bilhões a mais, 134 a mais e 170 bilhões a mais. Nós estamos falando aqui de dobrar o valor da saúde e da educação. Nós estamos falando aqui de acabar com o déficit. Essa medida acaba com o déficit. Só isso. Tá certo? É só botar agora o guiso no pescoço do gato. Ou seja, estas medidas aqui resolvem o problema fiscal, resolve o problema do financiamento da saúde, né? E desonera a base da pirâmide, o que significa sobrar dinheiro para consumo. Tem propostas aqui que sobra mais de 40 bilhões na economia.
Quando eu digo que é na economia, é porque é da base da pirâmide. Se eu dissesse que sobra no topo, não é na economia. Todo dinheiro que sobra no topo é dinheiro que sobra para o setor financeiro. É para especulação. O que sobra na base é consumo. Então, quando eu desonero a base, eu opto por um modelo de desenvolvimento. Quando eu desonero o topo, eu opto por um outro modelo. Desonerar o topo significa privilegiar o setor financeiro. Desonerar a base significa privilegiar o setor produtivo. Então, é uma opção. É uma opção, né? Bom, aqui nós temos algumas outras simulações. Isso aqui vai ficar à disposição de vocês depois para vocês estudarem. Tá certo? Mas aqui nós estamos colocando o seguinte. Olha só, o índice de Gini em cada uma das propostas. Ele sai de 0,58 e passa para 44, 45 aqui, 45, 47, 45. Então, o índice de Gini, ele diminui bastante somente com uma nova tabela de imposto de renda e com a inclusão das rendas do capital. O índice de Gini hoje no Brasil, ele está em 0,50 depois dos gastos sociais. Depois de todos os gastos. Ele sai de 0,58, ele sai de um pouco mais, né, 0,60 mais ou menos, e chega a 0,50, eu acho que é 52, 53, né? Mas não precisa. Mas ele chega, o índice de Gini, só com esta medida já baixa, já vai lá para baixo. O que mais? Se eu colocar a contribuição social nas rendas superiores a 1 milhão, se eu colocar uma alíquota adicional, residual, uma alíquota baixa, de contribuição social para financiar a Seguridade, eu vou ter uma arrecadação para a Seguridade daqui, dessas propostas, acréscimo de arrecadação para a Seguridade lá em cima é o acréscimo sem ela. Então, 279 para 220 vai aumentar 50 bilhões para a Seguridade com uma alíquota marginal sobre as rendas superiores a 1 milhão. 1 milhão por ano, né? Aqui por ano. Superior a 1 milhão por ano, uma alíquota adicional à alíquota máxima. Tá certo? Contribuição social. Eu consigo 50 bilhões, 40 bilhões, 50 bilhões a mais de arrecadação para a Seguridade. Ou seja, eu resolvo o problema da COFINS? Ainda não. Porque a COFINS são 200 bilhões. Para eu eliminar a COFINS, eu tenho que ter uma base de pelo menos 200 bilhões a mais de arrecadação. Aqui eu consigo 50, 60 só nas pessoas físicas. Fora que eu consigo em outras fontes possíveis. É possível reduzir e acabar com a COFINS? Claro que é possível, desde que eu adote e resolva tributar outras bases. Então, a empresa vai ter, as auditores propõem o aumento do imposto de renda da pessoa física. Isto. E nós temos que ter coragem de dizer que sim. Isto. Facilmente manipulável. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem algumas coisas que realmente, algumas armadilhas que a gente tem que começar a fugir delas. A armadilha de que a carga tributária é imexível, né? Não pode alterar a carga tributária, tem que, no máximo, diminuí-la. Isso é uma coisa que tem que ser rediscutida. A sociedade não decidiu isso. Quem é que decidiu que a carga tributária não pode ser maior do que... Vejam, se a gente, vocês são nós que trabalhamos aqui com combate à sonegação, se a gente combatesse a sonegação de forma efetiva, a carga tributária não seria 33%. Seria 40%. Ou 38%, 39%. A carga tributária brasileira não é 34%. Não é 33%. A carga tributária brasileira é em torno de, é perto de 40%. Só que tem uma parcela grande que não paga. Então, se a gente simplesmente combatesse a sonegação, a carga naturalmente chegaria perto de 40%. Pela base, ou seja, o sistema tributário hoje no Brasil permitiria uma carga tributária de aproximadamente 40% do PIB. Basta que a gente torne isso efetivo. Tornar isso efetivo é combater a sonegação. Né? Diga. Ela vai incidir no preço e no custo dos produtos. Não diretamente. Não diretamente. O que mais incide diretamente sobre preços é a tributação sobre faturamento. A tributação sobre faturamento está na nota fiscal. Está no preço. Sempre que eu desloco a tributação do faturamento para lucros, eu tenho que partir da premissa de que existe concorrência.
né? Dentro de um ambiente de concorrência, nem todo o tributo sobre lucro vai para preço. Porque só se tributa lucro. Ou seja, se não tem lucro, não tem tributo. Então, se o tributo valor agregado, em tese, nem todo esse tributo iria para preços. Tem estudos aí que mostram que, dependendo do tipo de economia, os monopólios ou tipos de produtos, todo o tributo, mesmo sobre lucro, vai para os preços. Tá certo? Deslocar a tributação para bases diretas, que seria sobre lucro, sobre renda das pessoas físicas, sobre patrimônio, isto afeta consumo? Afeta, mas não diretamente. Uma parte desse valor acaba sendo agregada aos preços e vai, né, aumentar o preço, mas nem todo. Agora, tem um tipo de tributo que vai direto para preço, esse não tem dúvida, que é os 60% da nossa carga tributária. Então, eu estou partindo da premissa que esse eu estou diminuindo. Então, se eu diminuo esses e eu aumento os outros, eu não vou reduzir na mesma proporção o preço dos produtos. Mas que vai reduzir, vai. Mas não é na mesma proporção. Mas não existe nenhum imposto que não vá, de alguma forma, afetar o preço dos produtos finais. Não existe, né? Isso aí é um... Claro que o tributo que incide sobre o lucro, numa situação de livre concorrência, é mais difícil de transferir para preços. Porque eu transfiro aquele tributo para preço, eu não vendo. Né? Eu acabo arcando com essa parte do tributo. Então, depende do mercado. Aqui, só para encerrar, né? Já venceu, né? Alíquotas efetivas. O que define claramente se um tributo é progressivo ou não é a alíquota efetiva, não é a alíquota nominal. Alíquota efetiva. A alíquota efetiva é pegando todos os tributos dividido por toda a renda. A alíquota efetiva do imposto de renda no Brasil é essa aqui, já foi mostrada antes. Essa aqui. Até aqui, 20 a 30 salários mínimos cresceu e aqui começou a descer. Tá certo? Essa aqui, ela desce. Nós mostramos esse gráfico antes com outras cores, né? Ela desce aqui. As simulações, o que fazem com a alíquota efetiva? Todas as simulações são as outras linhas. Vejam que nas simulações, todas elas têm alíquotas efetivas menores nessas faixas de renda. E depois ficam maiores. Tá certo? As alíquotas efetivas de todas as simulações estão inferiores às alíquotas efetivas de hoje. E todas as simulações, a partir de 20 a 30 salários mínimos, de 30 a 40, se tornam superiores ao que temos hoje. Esse é o resultado que a gente quer. Com este resultado final, nós conseguimos transformar o imposto de renda da pessoa física num poderoso instrumento de redução das desigualdades. O resto tudo fica mais fácil. Essa é a chave. É isso, é acima de 40, Isso. abaixo, todo mundo vai ser. Todo mundo ganha, abaixo é uma festa. Isso. Quem é que está abaixo? 98, 99% da população brasileira. Só os grandões. Quer dizer, se a base da sociedade consegue enxergar que ela está aqui e que essa medida vai beneficiar ela, mas que para isso ela tem que forçar esse lado, está resolvido o problema. Ou seja, nós sabemos qual é o problema. É convencer a base da sociedade disso. Né? O problema está aí. Quando a gente compara as alíquotas efetivas das nossas simulações agora com a realidade dos outros países, isso é importante. Nós não podemos nos defasar em relação aos outros países. As linhas pontilhadas são as nossas alíquotas efetivas das simulações. A linha vermelha é a média da América Latina. A alíquota efetiva da América Latina é maior do que a do Brasil nas nossas simulações, no início, mas ela fica na média final. Nós vamos terminar com uma alíquota efetiva parecida com a América Latina, média, mas abaixo ainda da alíquota efetiva da OCDE. Ou seja, nós não estamos propondo nada muito revolucionário. Mas ainda assim, é altamente explosivo o que a gente propõe. Mas não vamos ficar abaixo da média da OCDE no final, em termos de alíquotas efetivas. Para os municípios, estados e municípios, qual é o resultado? Estados e municípios. Ora, o fundo de participação, se não mudar nada no fundo de participação, se ficar tudo igual no fundo de participação, os estados receberiam um acréscimo de recursos da ordem de 29 a 48 bilhões e os municípios de 30 a 50 bilhões só com a repartição do fundo de participação dos estados e municípios, pela elevação da arrecadação. Tá certo? O que mais?
imposto sobre grandes fortunas. Se a gente pensar em imposto sobre grandes fortunas, somente sobre fortunas dos 3 últimos centis de renda, do 98, 99 e o 100, os últimos centis de renda, de patrimônio, não é de renda, de patrimônio, pegando somente aqueles últimos e colocar imposto sobre grandes fortunas somente lá, a gente teria um potencial de arrecadação de 10 bilhões com uma alíquota de 0,5%. O que é essa alíquota de 0,5% na renda das pessoas? Dessas pessoas? Aqui, o percentual da renda é 1,56%. A última faixa, a mais alta, aquele que tem maior patrimônio, pagaria em relação à sua renda, que é superior a 300 salários mínimos, ele pagaria menos de 2% de imposto. Casas, carros, empresas, firmas. Não é salário, bens. Valor médio de bens. Esse aqui é o último decil do último centil, ele tem valor de bens de 40, valor médio de 40 milhões. Tá certo? Se eu divido o valor do imposto que ele pagaria com esta alíquota aqui, divido pela renda dele, sobre a renda dá menos de 2%. Isso aí é só o valor histórico, né? Só o valor histórico. Não é corrigido. Se fosse corrigido, era muito maior. Se fosse valor de mercado, é muito maior. Se eu mudar a alíquota para 0,75, passa para 15 bilhões. E a alíquota final, a mais alta dos mais ricos, seria 2,34% sobre a renda. Quer dizer, é quase nada sobre a renda do cara. E eu tenho 15 bilhões de arrecadação. Pegando somente aquele grupinho lá em cima da pirâmide. Eu não entendi aquelas duas colunas. Tem valor dos bens e valor médio. Aí tem, vamos dizer, 10 do que declarantes tem valor dos bens acima de 1,15. Não, aqui não é 10 declarantes. Aqui é o 10º decil de renda. Seria o 0,1% dos contribuintes mais ricos. Pois é, mas 1.134.000? Aqui é 1 trilhão, vezes milhões. Isso. Divide pela quantidade de pessoas, tem essa renda 40 milhões de bens e direitos. Sinceramente, eu estava me encaixando nisso aí. Só tem 1 milhão, pô. Não, 1 milhão, muitos de nós ficaria aqui, ó. Muita gente tem mais de 1 milhão. Né? Nós ficaríamos aqui. Mas olhem aqui qual é que seria a alíquota sobre grandes fortunas. A gente pagaria 0,1% sobre a nossa renda, não é sobre o patrimônio, de imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, isso não valeria a pena para arrecadar 15 bilhões? Oi? Ótimo, aí ó, estão falando leilão aí, né? Eu também estou. Eu queria estar lá naquela pontinha, né? Bom, encerrando, né, eu acho que já passei do tempo. O mais importante aqui que eu vejo é, não há a pobreza. A pobreza é uma consequência. Ou seja, se eu tenho uma renda limitada e eu tenho uma riqueza limitada, para que alguém tenha muito, muitos têm que ter muito pouco. Então, é uma consequência. A pobreza de um país e a desigualdade é uma consequência da concentração. Tá certo? Por isso, essa foto aqui é muito emblemática. Essa foto do Felipe Rezende, isso aqui saiu na revista Geográfica Universal, e ele conseguiu captar a essência da riqueza. Se a gente pensar friamente, a gente vai ver o seguinte, que por trás de uma grande riqueza tem muita miséria. Tem que ter muita gente com muito pouco dinheiro para permitir que aquela pessoa tenha muito dinheiro. Então, como é que o Estado tem que atuar nesta realidade? Né? O Estado, de alguma forma, tem que fazer com que a desigualdade que o mercado produz seja atenuada. E a melhor forma de atenuar essa desigualdade é tributar e investir. Ou seja, tributar de uma forma justa e investir de uma forma justa. É de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo a sua necessidade. Esse é Marx, né? Então, se fizer isto, a gente mais ou menos começa a modificar esta essência, que na alma da riqueza está lá as favelas, né? Sustentando.
Essa é a nossa chaga, né, o nosso grande mal, e que a gente precisa de alguma forma enfrentar. E eu acho que esse esforço que a Anfip está fazendo, né, que a FENAFISCO está fazendo, o esforço que a própria DS de Curitiba está fazendo nesse debate, eu acho que está nesse caminho, ou seja, da gente efetivamente nos tornarmos, como servidores públicos, como auditores fiscais, como servidores do Estado, nos tornarmos protagonistas da construção de um modelo de Estado mais justo. De um modelo de Estado mais justo. Ou seja, é uma missão que a gente tem que assumir, como servidores públicos. Oi? Do JF, enfim, a gente se somar a esse esforço, né, de ajudar a construir um sistema tributário justo para que tenhamos um país mais justo. Então, esta é a caminho. Um país mais justo não tem caminho, é só um país menos desigual. Obrigado.